No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um assunto polêmico. Os alimentos zero são ou não uma boa opção? Engorda ou não engorda? Posso comer à vontade ou devo ter algum cuidado com eles? O objetivo desse vídeo é te trazer informação, para que tu possa decidir se eles são ou não uma boa opção para ti. O primeiro ponto e o motivo pelo qual esses alimentos zero calorias ficaram tão famosos foi por eles serem bem aceitos em um processo de emagrecimento. E se essa era uma dúvida que tu tinha, de fato, os alimentos zero calorias não engordam. Eles não possuem caloria, portanto, eles não vão te trazer um ganho de peso, eles não vão te engordar. Por isso, eles acabam sendo, sim, bons aliados nesse processo de emagrecimento. Mas a gente precisa ter um cuidado, porque todo o excesso de alguma coisa pode trazer prejuízos. E esse é um erro bem comum que vem acontecendo por aí. A gente não pode esquecer que mesmo em um processo de emagrecimento, o que a gente precisa sempre focar na nossa vida é a saúde. E a saúde não vem de alimentos ultraprocessados. Geralmente, esses alimentos zero calorias são alimentos feitos pela indústria. Não são alimentos que você encontra com facilidade na natureza, por exemplo. Eles são produtos que foram criados. Isso não quer dizer que eles sejam de todo mal, porque como eu disse, em um processo de emagrecimento, eles podem ser bons aliados. Mas a gente precisa ter um cuidado quando a gente fala de saúde. Porque, indo para um outro ponto importante quando a gente fala de alimento zero, é a gente entender o que é rotina e o que é exceção. Em uma dieta de emagrecimento, por vezes, a gente acaba fazendo restrição de alguns alimentos. Por isso, a gente pode ter problemas com a adesão nesse tratamento. Porque quem estava acostumado, por exemplo, a tomar refrigerante normal e a gente vai lá e pede para retirar o refrigerante, provavelmente essa pessoa vai ter uma adesão menor, porque vai ter vontade ou vai ter um sofrimento associado a esse processo, porque vai ter vontade de consumir aquele alimento. Os alimentos zero, eles entram justamente nesse papel de ter mais adesão a esse processo. Mas a gente precisa ter uma atenção. Quando a gente fala em um consumo desses alimentos em uma forma de uma exceção ou em forma deles entrarem na nossa rotina. E isso é completamente diferente. Hoje, a gente vê diversas pessoas incluindo alimentos zeros em praticamente todas as refeições. É um ketchup zero aqui, é uma coca zero acompanhando ali, é um não sei o que zero lá. E aí todas as refeições do dia acabam sim tendo algum alimento zero associado. E aí, a gente está colocando um alimento ultraprocessado que, por mais que não vai te prejudicar no teu processo de emagrecimento, ele vai sim estar trazendo consequências para a tua saúde, porque ele é sim um alimento que foi criado pela indústria. Ele não é algo saudável, entende? É diferente do que você comer uma fruta, por exemplo. Por isso, a gente precisa ter cuidado com esse tipo de banalização que ocorre com os alimentos zero. Eles são sim zero calorias, eles podem sim te trazer mais adesão ao teu processo de emagrecimento, mas a gente não pode esquecer que o nosso foco principal precisa ser a saúde e um emagrecimento aliado com saúde. Porque esse emagrecimento não vai te trazer consequências para a tua saúde, entende? Não é para melhorar uma coisa e piorar outra. Então tenha atenção com esse consumo desses alimentos. Ele está sendo rotina ou está sendo exceção? Se for exceção, não vai ter problema nenhum, porque em uma rotina saudável, onde a gente entrega nutrientes que o corpo precisa, onde a gente tem todo o estilo de vida alinhado, tomar um refrigerário eventualmente não vai ter problema nenhum. O problema sim está na nossa rotina. E aí um dos problemas principais e que eu considero bem importante da gente pensar um pouco sobre isso é sobre o paladar. O nosso paladar é extremamente adaptável, tanto para o bom quanto para o ruim. Eu aposto que em algum momento tu já deve ter tentado, pelo menos ficar um tempo sem consumir chocolate. E depois de um tempo você percebeu que você nem tinha tanta vontade assim. Isso porque o nosso paladar se adapta. Da mesma forma, se você é acostumado a consumir um doce depois do almoço todos os dias, seu paladar vai estar acostumado com isso e você vai sentir mais vontade desses alimentos. Quando a gente inclui alimento zero em todas as refeições, acontece justamente isso. O nosso paladar fica adaptado ao sabor desses alimentos.
E aí sim vai gerar essa vontade recorrente de ter esses alimentos na nossa alimentação. E também faz o quê? Faz com que a gente fique adaptado a esses sabores que não são sabores naturais, que são sabores mais intensificados, trazendo uma sensação de que a comida normal, a comida saudável do dia a dia, não tenha tanto sabor assim, entende? Então, o nosso paladar ele é adaptável. E quanto menos a gente consome desses alimentos, menos o nosso paladar vai ficar adaptado àquilo. Então, cuidado com essas questões de rotina e de exceção, porque quanto mais o teu paladar estiver acostumado com esses alimentos, mais ele vai pedir por eles. Para finalizar a nossa conversa, eu queria trazer esse artigo aqui que foi publicado recentemente e que tem tudo a ver com esse assunto. Esse artigo aqui fez a comparação com duas dietas. Uma com alimentos minimamente processados, então alimentos mais saudáveis, e outra com alimentos ultraprocessados, que é onde os zeros poderiam se encaixar, são alimentos ultraprocessados. Nesse caso de alimentos ultraprocessados, eles usaram os alimentos que têm um apego de mais saudável, aqueles produtos fits que a gente encontra lá no mercado. Todas as pessoas desse estudo, eles fizeram as duas dietas para que a gente pudesse avaliar os resultados. E os resultados mostraram que as duas dietas promoveram perda de peso. Então, sim, os alimentos ultraprocessados, quando em uma quantia adequada, vão sim promover perda de peso. Mas não foi só isso que esse estudo mostrou. A dieta de minimamente processados, onde os alimentos eram de fato mais saudáveis, promoveu uma perda de peso maior. E para além disso, eles encontraram outros achados importantes nesse grupo de minimamente processados, então com uma dieta mais saudável. Esse grupo teve menos desejos alimentares, que provavelmente tem a relação com isso que eu acabei de falar para vocês sobre o paladar não ficar tão adaptado a esses alimentos ultraprocessados. Outra questão também que foi observada é que esse grupo, com uma dieta mais saudável, além de perder mais peso, além de melhorar o paladar, se sentiu menos cansado e relatou também menos desconfortos intestinais, como constipação, como uma questão de refluxo. Esse grupo percebeu menos esses sintomas. Então a gente consegue ver na prática os estudos mostrando pra gente que sim, os ultraprocessados eles podem também te ajudar na perda de peso. Mas uma dieta mais saudável vai te trazer mais benefícios, principalmente quando a gente fala de outros aspectos gerais da nossa saúde. O objetivo desse vídeo não é falar mal dos produtos zero. Eles são sim opções que podem nos ajudar, mas a gente precisa entender que eles são sim alimentos ultraprocessados, que eles contêm dentro da composição deles aditivos químicos, produtos que não são interessantes para a nossa saúde de forma rotineira. Então, a minha orientação como profissional aqui é: use eles a seu favor. Evite ter esse tipo de alimento na sua rotina. Porque a sua rotina, pensando em saúde, pensando também em emagrecimento, deve ser baseada em alimentos reais, em comida de verdade. Mas isso não exclui um uso esporádico desses alimentos para melhorar a tua adesão, para trazer mais prazer na tua alimentação, para deixar esse processo mais leve. Mas não esquece de usar essas ferramentas que a gente tem com cuidado e de forma equilibrada para não deixar a exceção virar rotina. Se tu gostou desse vídeo, gostou da forma como eu trouxe essas informações, não esquece de deixar o teu comentário aqui, de deixar o like, de se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos como esse que te ajudam a ser o protagonista da tua saúde.